Hoje eu tenho o desafio aqui de compartilhar um pouquinho aquilo que cremos e aquilo que entendemos a respeito do batismo que todos nós aqui presenciamos. Lá em Atos, no capítulo 8, no verso 26 a 39, a leitura será projetada aí, e eu peço que você acompanhe a leitura que estará sendo feita neste momento. A palavra do Senhor vai dizer que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura que dizia: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação ele foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água. Que impede de eu ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu a ordem de parar a carruagem. E então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou Filipe repentinamente. E o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Que Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração nesta noite. Queridos, esse é um texto que mostra a história de Filipe, daqueles que haviam se convertido, daqueles que faziam parte de um time que havia andado com o Senhor Jesus. E ali nós vemos ele tendo a sensibilidade de ouvir um direcionamento de Deus para que ele fosse até um lugar onde o texto diz que era deserto, e ele vai porque ele entendeu que aquilo era de Deus, e ali ele encontra o eunuco. E mais uma vez o Senhor sopra aos ouvidos dele e diga: aproxime-se da carruagem. E ali o texto mostra aquilo que nós acabamos de ler. O resultado daquilo que Filipe fez obedecendo ao Senhor foi ali presenciar, e celebrar o batismo daquele eunuco. Hoje nós celebramos, através do batismo, a manifestação da graça de Deus, da graça do Senhor, do Deus poderoso que pode transformar vidas. O batismo, ele é a expressão visível de uma fé real. É o cumprimento de uma ordenança deixada pelo próprio Senhor Jesus. É a alegria de declarar publicamente que Jesus, ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Senhor. E o encontro ali entre Filipe e o eunuco vai mostrar como Deus conduz as pessoas para a compreensão do Evangelho, das Escrituras. E como, ao entender, como essa compreensão ela vai produzir uma resposta concreta no coração daquele que crê. A igreja, naquele momento em que Filipe tem a experiência com o eunuco, ela vivia um tempo de expansão, de espalhar a boa nova, a qual Jesus iniciou com os seus discípulos. Mas eles também estavam vivendo um momento de grande perseguição. E através dessa perseguição que o evangelho se espalhou ainda mais. E é nesse contexto que Deus direciona o Filipe até aquele deserto para alcançar um único homem que estava tentando compreender as Escrituras.
Aquele era um homem que tinha sede de Deus. Ele era um oficial etíope. Ele havia ido para Jerusalém para adorar a Deus, e quando ele estava voltando, ele estava na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. É muito interessante, queridos, que naquela época, não é como os dias de hoje, que nós temos a palavra de Deus dentro da nossa casa, a oportunidade de termos trechos da palavra de Deus. Somente pessoas importantes tinham fragmentos naquela época a respeito do Velho Testamento. E quando ele começa a ler a respeito do capítulo 53 do profeta Isaías, ele vai mostrar que naquela ocasião o próprio Deus havia se revelado através do profeta, aquele que haveria de vir, Jesus Cristo. E o texto lá dizia que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado em sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E o texto de Isaías começa a falar a respeito de características daquilo que seria Jesus e daquilo que ele haveria de fazer. A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário é o cumprimento da maior prova do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. E isso começa no coração daqueles discípulos e se espalha até os dias de hoje. E a mensagem é a mesma ainda hoje. Queridos, diante desse contexto, eu queria convidar você a entender que quem compreende o Evangelho responde com fé e obediência ao Senhor e assume publicamente a sua decisão em Cristo. E quando eu olho para a história aqui de Filipe de Eunuco, eu vejo que quem compreende o Evangelho acaba por reconhecer quem é Jesus, acaba por compreender o plano de Deus, mas de saber que tudo, o resultado final do plano maravilhoso de Deus, desde a criação até os últimos dias, ele vai focar em Cristo Jesus. O cenário ali era um deserto, um homem influente vindo da Etiópia. Ele estava lendo algo que ele não entendia, mas ele desejava entender. Aquele livro havia sido escrito séculos antes, anunciando a Jesus. E o eunuco, ele percebe que aquele texto apontava para alguém. Tanto que a primeira pergunta que ele faz é, olha, eu não sei se ele está falando dele mesmo ou se ele está falando de alguém que é outra pessoa. E ali o eunuco, ele perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Queridos, quando Cristo, você ouviu durante vários os testemunhos ali, a pergunta de quando Cristo ele entra no coração de uma pessoa, ele passa a ser mais do que um Jesus histórico, mas ele se torna um Jesus real dentro do coração de uma pessoa. E quando isso acontece, essa pessoa ela começa a buscar a orientação de Deus em tudo que faz. Ele começa a fazer parte dos detalhes da vida. E Filipe ali, quando ele começa a apresentar Cristo, ele começa a mostrar que aquilo era uma promessa de Deus que estava sendo cumprida nos dias em que eles estavam vivendo. A Escritura encontra o seu cumprimento na pessoa de Jesus. E aqui está o primeiro movimento de fé, o entendimento, a compreensão que precisamos ter a respeito de Cristo. E de repente a fé nasce no coração de uma pessoa que entende quem é Jesus e o que ele fez na cruz, o significado e o que aquilo representa para a nossa vida. Por isso que o batismo que presenciamos hoje, antes das águas, existe o entendimento que chegou à mente e o coração daqueles que participaram do batismo e com a sua obra. Nós não cremos que o batismo salva, mas ele é para aqueles que entenderam que Jesus é Salvador. Aqueles que escolhem viver uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela orienta. É uma declaração pública. E isso só é possível quando existe convicção dentro do coração. Talvez hoje haja pessoas aqui, como eu e você, que conhecemos a história bíblica. Mas nós vamos hoje ser desafiados a olhar que o nosso Deus ele é além de mais um livro histórico, de um personagem histórico, mas ele é vivo e real, que habita os nossos corações e ele faz aquilo que somente ele pode fazer, o extraordinário acontecer.
Talvez hoje a mesma pergunta ali, que essa história, ela nos remete é: quem é Jesus para você? Ele é simplesmente um personagem ou ele é aquele que você tem como que está caminhando em todo tempo com você, que alegra o teu coração, que consola nos momentos de dificuldades, mas que também está presente, guiando e direcionando os detalhes da nossa vida? Uma segunda lição, queridos, que além de que quem compreende o Evangelho reconhece Jesus, é que quem crê em Jesus responde com obediência ao Senhor, com uma fé obediente. Depois de compreender o Evangelho, o texto vai mostrar que eles estavam caminhando e eles chegaram até um lugar onde tinha um rio. E ele diz assim, olha, que prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado, e deu ordens para parar a carruagem. E então Filipe e o eunuco desceram à água e o Filipe o batizou. Queridos, eu brinquei com a minha filha, né? Você está aqui porque teu pai mandou? É porque o batismo, ele é uma decisão pessoal. Pastor Roberto Silvado, lá do Bacaxiri, ele sempre dizia o seguinte: gato que nasce no forno não é pão, é gato. Gato que nasce no forno não é pão, é gato. Sabe por quê? Porque a experiência com Cristo ela é muito pessoal. E de repente, todos os nossos filhos, eles vão viver a transição da fé dos pais para a sua própria fé. E o que nós presenciamos aqui foi isso. Durante a manhã, nos testemunhos que vimos, nós vimos isso de uma forma muito clara. Mas esse é o toque de Deus que alcança o coração de uma pessoa e traz convicções. A decisão pelo batismo parte naquela ocasião pelo próprio eunuco, por ter entendido que aquilo que Jesus representava era real. A iniciativa nasce do entendimento e a decisão surge através da convicção, da obediência de fazer aquilo que precisava ser feito. Queridos, a fé bíblica ela amadurece no coração e ela sempre irá resultar em atitudes. Foi isso que aconteceu ali com o eunuco. Quando o evangelho é compreendido, a resposta começa a tomar forma real. A fé deixa de ser apenas conhecimento e se torna uma confiança através de um relacionamento pleno e real com Jesus Cristo. Queridos, o coração de quem conhece a Jesus, ele se submete e se alinha à vontade de Deus, e não simplesmente à nossa vontade. E é nesse momento que a decisão acontece. A obediência, segundo a palavra de Deus, ela nunca é uma opção, mas ela é uma questão de decisão na presença de Deus. A resposta, talvez, natural de obedecermos ao Senhor é obedecermos Ele através das nossas atitudes, através daquilo que Ele coloca diante de nós para que a gente possa viver do jeito que Ele deseja. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus a respeito de obediência. Quando Jesus orienta Pedro a lançar as redes novamente, depois de uma noite inteira de trabalho sem pegar nenhum peixe, Pedro respondeu com confiança e obediência. O experiente na pescaria era Pedro, mas ele se submete. E ele, obedecendo ao Senhor Jesus, lança a rede da forma como Jesus havia ordenado e ele pega vários peixes. Lá em Lucas 5:4 vai dizer que quando acabou de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestres, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu é quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Queridos, Pedro confiou e obedeceu. E é muito interessante que o Senhor Jesus ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus de perto, que deseja fazer parte das pequeninas decisões que tomamos todos os dias, até as decisões que talvez sejam maiores ou mais importantes. A obediência ao Senhor envolve até mesmo os pequenos detalhes da vida. E o batismo, ele também exige de nós uma resposta obediente.
Quem crê em Jesus precisa responder. Quem entende o Evangelho decide caminhar em obediência, e o batismo é essa resposta concreta. Por isso que nós batizamos. Por isso que nós celebramos o batismo. Queridos, quando você olha para dentro do teu coração, você se considera uma pessoa submissa e obediente às ordens do Senhor na sua vida? Ou será que você tem caminhado do jeito que você simplesmente entende? E talvez o seu relacionamento com Jesus, ele é simplesmente religioso ou histórico. O que a palavra de Deus ela apresenta é um Jesus relacional que deseja caminhar com as pessoas e transformar o coração dessas pessoas. E ele se importa com os detalhes da vida de uma pessoa. Quando nós somos obedientes, a nossa fé ela não fica apenas no discurso, mas ela se manifesta de forma concreta nas nossas escolhas, nos nossos posicionamentos, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que nós fazemos. Para o eunuco, o batismo foi um desses passos claros obediente àquilo que ele havia acabado de compreender. Ele entendeu quem era Jesus e em obediência ele se submete. Quando entendemos quem é Cristo, e o que ele fez por nós, a resposta em obediência se torna algo muito prático. E a nossa vida, ela começa a se alinhar com a vontade de Deus. E quando nós publicamente declaramos quem é Jesus para nós através do batismo, nós estamos dizendo, nós entregamos tudo o que somos nas mãos do Senhor. Para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela se torne real na nossa vida. Queridos, uma outra lição é que quem ama Cristo assume publicamente a sua decisão. Se eu e você não temos a coragem de assumir publicamente quem é Jesus na nossa vida, talvez no secreto nós não faremos também. O Novo Testamento ele mostra que a decisão em obedecer a ordenança do batismo, ela sempre encontrou uma expressão visível na vida de discípulos de Jesus, daqueles seguidores e da igreja do Senhor Jesus. Após a pregação de Pedro em Jerusalém, nós vemos que em Atos 2,41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pastor Érico fazia semente com essa turma toda, hein? Queridos, quando nós entendemos quem é Jesus, o Senhor ele é capaz de fazer o extraordinário acontecer em todas as áreas da nossa vida. Talvez você que aqui está é um exemplo vivo disso, daquilo que o poder de Deus através de Cristo é capaz de fazer no coração de uma pessoa. Desde o início, onde o Senhor Jesus caminhou e deu o próprio exemplo, se submetendo a João Batista e sendo batizado. E depois ele ensina os seus discípulos a fazer a mesma coisa. O próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre essa dinâmica do amor e da obediência. João 14:21 vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amor e obediência, eles caminham juntos. Você ama a Deus de todo o teu coração? Essa resposta talvez seja mais fácil. Mas você obedece ao Senhor de todo o seu coração? A obediência é uma linguagem da declaração do nosso amor por Cristo. E o batismo é uma declaração de pertencimento, onde nós pertencemos à família de Deus. É o momento em que a pessoa afirma que a minha vida agora pertence ao Senhor Jesus. O mesmo ensinamento que Jesus conversa com Nicodemos, e ele fala a respeito de um novo nascimento. Na camisa estava estampado, eu nasci de novo. Mas de um nascimento do Espírito, como diz o Evangelho de João. Queridos, o eunuco, após ser batizado, acontece ali algo extraordinário, porque o texto diz que Filipe foi arrebatado daquele lugar. Ele desapareceu daquele lugar. E diz que o eunuco não mais o viu, mas o eunuco, cheio de alegria, seguiu o seu caminho.
A alegria não estava simplesmente por causa do ato do batismo, mas por causa daquilo que Cristo havia realizado através da convicção no coração daquela pessoa. Os testemunhos que vimos aqui, ele não tem a ver simplesmente com água, mas ele tem a ver com aquilo que o poder de Deus faz no coração de uma pessoa, que a leva a desejar se batizar. É isso que o poder de Deus significa. Ele traz alegria, acompanha uma convicção. A convicção vai trazer paz e segurança no nosso coração. E a obediência leva um coração que declara o seu amor a Deus de todo o seu entendimento. Queridos, ao testemunharmos nesta noite o batismo, nós estamos testemunhando de um Deus que, da mesma forma que enviou Jesus naquele período em que eles viveram no início da igreja, é o mesmo Deus que fala aos nossos corações nos dias de hoje. Talvez você que esteja aqui nessa noite, amigos, familiares, você que faz parte dessa igreja, você vai sair daqui com mais convicções dentro do seu coração. Porque o mesmo Jesus que salvou é o que salva, o mesmo Cristo que transformou, ele transforma. E o mesmo Cristo que nos chama e nos convoca, é o mesmo que fez isso naquela ocasião. Eu não sei como está o teu coração a participar de tudo que está acontecendo aqui, mas uma coisa eu sei, que Deus trouxe você aqui com um propósito. E diante de tudo isso eu tenho 2 desafios para vocês nessa noite. O primeiro desafio é para você que está aqui e você está percebendo que a fé que professamos, ela é bíblica. E ela precisa se tornar real na nossa vida. E de repente, da mesma forma como o eunuco começou a entender quem era Jesus, talvez hoje você tenha a oportunidade de tomar uma decisão, de, sabendo quem é Jesus e a obra que ele fez, escolher convidá-lo para morar no teu coração. Sabe por que nós fazemos isso? Porque a palavra de Deus diz que se com nossas bocas confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Queria convidar você a fechar os teus olhos e que você pudesse refletir a respeito de tudo isso que está acontecendo aqui nesta noite. Talvez o seu coração, assim como no coração do eunuco, existe um desejo de conhecer mais a respeito de Deus e das Escrituras. Talvez aí no seu coração você deseja buscar ainda mais da presença de Deus, da mesma forma como aconteceu ali com o Filipe eunuco. E hoje nós declaramos publicamente que Jesus Cristo salva. Ele é aquele que pode trazer certeza e convicção de salvação dentro do nosso coração. E talvez você chegou até aqui nesse lugar, nessa noite, e o teu coração está sedento da presença de Deus. E talvez hoje seja o dia em que você precisa tomar uma decisão e dizer: Jesus, toma conta da minha vida. Do meu jeito não está funcionando. Se você é essa pessoa que entende que hoje precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida de uma forma íntima e total, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. E aí no seu coração você pode repetir essa oração. E você diz assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Hoje eu estou entendendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me livrar do pecado, mas para transformar a minha vida. E hoje eu reconheço o meu pecado, e eu peço perdão pelo meu pecado. E eu convido o Senhor Jesus a fazer morada na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Continue de olhos fechados. Eu tenho um segundo desafio. Esse segundo desafio, talvez ele seja para você que conhece a Jesus, que talvez tenha tido uma experiência com Jesus, que tem percebido Deus agindo de perto dentro do teu coração, nas suas decisões, naquilo que você tem feito.
Só que talvez você ainda não assumiu o compromisso de publicamente testemunhar Jesus. E hoje talvez essa mensagem é para você. Talvez Deus tenha trazido você até esse lugar por causa disso. Queridos, quem crê responde com obediência. O Senhor Jesus deixa a ordenança não como uma opção, mas como algo que nós precisamos colocar em prática. Talvez a palavra de Filipe, ali de eunuco para o Filipe, talvez seja aplicada neste momento no teu coração. O que te impede de ser batizado? Talvez você tenha várias razões na sua mente, no seu coração. Talvez por pecados, atitudes, práticas que você tem carregado. E que talvez você não está disposto a abrir mão, mas hoje o Senhor Jesus está dizendo, olha, é momento de uma entrega total. Talvez a culpa, talvez o medo. 1 João 9 vai dizer que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que te impede? A palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas, ou tudo se fez novo. Se o Senhor Jesus ele é real na sua vida, Ele é aquele que perdoa, purifica e transforma. E talvez você hoje precise desse compromisso com o Senhor. Eu queria orar com você. Estou encerrando essa mensagem, mas eu queria orar por você. Eu não sei qual é o toque do Senhor, do Espírito Santo de Deus no teu coração. Mas se de alguma forma você entende que existe algo do Senhor, seja na sua entrega de vida, de uma forma total e completa nas mãos do Senhor, eu queria que você pudesse ficar de pé. Agora, talvez você também esteja sendo desafiado a assumir um compromisso público com o Senhor. E eu também queria convidar você a ficar de pé. Sabe por quê? Porque com esse gesto, nós estamos obedecendo aquilo que o Senhor tem desafiado o nosso coração. Se você entende que você precisa entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você, nesse momento, a ficar de pé onde você está. Amém. Deus seja louvado. Se você entende que você precisa colocar em prática, de forma prática a sua fé, obediente ao Senhor, fique de pé também. Nós vamos orar porque nós cremos que o Senhor é aquele que faz, que nos conduz para o centro da vontade do Senhor. Deus seja louvado. Que esse toque do Espírito Santo possa redundar e refletir em obediência da nossa fé sincera, do desejo de agradar a Deus, mas com muita alegria dentro do nosso coração. Quero convidar todos a ficar de pé neste momento. Fique de pé e nós vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus. E essa é a razão, Deus, de nós estarmos aqui, ó Deus, sendo acolhidos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro por cada pessoa que de alguma forma, Deus, neste momento, ó Deus, entende o toque do Espírito Santo do Senhor no coração deles. Pai, ajuda-os, Deus, a vencer as dificuldades, mas mais do que isso, a celebrar aquilo que o Senhor já fez e tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Pai. Deus, como é gostoso nós termos a nossa vida completamente entregues nas Tuas mãos, o nosso coração se alegra. E eu oro por cada pessoa que publicamente aqui, Deus, tomaram uma decisão. Que o Senhor os visite com o Teu poder e a alegria do Senhor possa envolvê-los de uma forma extraordinária, Pai. Faça, Deus, cuida, Deus, transforma, capacita, Deus, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos no nome santo e no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.